Tudo começou quando ele abriu os olhos para alguém o sacudindo, chamando-o de Blair. Confuso e grogue, ele se encontrou em uma sala de aula, cercado por alunos zombeteiros, sem ideia de onde estava. Uma garota ao seu lado mencionou que a senhorita Brittany o chamaria novamente, e, para sua surpresa, ela apareceu, deslumbrante e feroz. Ela provocou Blair por ter cochilado na aula, depois rapidamente o repreendeu, dizendo que tudo o que ele fazia era dormir, como se matemática não fosse a essência do universo. Ela mandou que ele se levantasse e resolvesse o problema no quadro. Sem saber o que estava fazendo, Blair ficou parado ali, em pânico. Suspirando, a senhorita Brittany deixou que ele se sentasse novamente, dando-lhe até amanhã para resolvê-lo, como punição por usar sua aula como um lugar para dormir. A turma zombou de Blair, chamando de sem cérebro. Mas então, ele de repente começou a resolver o problema com confiança. A senhorita Brittany, curiosa, olhou para o quadro, e seu sorriso desapareceu. A resposta estava certa. Blair surpreendeu a todos com a resposta correta e, em seguida, saiu casualmente pedindo banheiro. Enquanto os alunos murmuravam em descrença, ele os ouviu dizendo que até a senhorita Brittany levaria horas para resolver aquilo. Foi então que Blair soube que havia ultrapassado um limite. Lembranças. Shen Liu, um dedicado professor de matemática, adormeceu durante um exame e acordou em outro mundo como Blair, um aluno conhecido por ser desesperadamente burro. Neste mundo bizarro obcecado por matemática, o nível era tão básico que fazia os alunos do ensino fundamental em casa parecerem gênios. Blair viu esse mundo como sua chance de brilhar com matemática de verdade. Perdido em pensamentos, ele esbarrou em uma garota que imediatamente reagiu, chamando-o de aproveitador. Acontece que ele a havia envergonhado antes na cerimônia de calouros. Enquanto ela lançava insultos, Blair apenas sorriu sarcasticamente. Finalmente, algo interessante. Blair brincou com sua mágica falsa em uma atuação engraçada até que uma verdadeira bola de fogo acendeu em sua mão. Ela lançou diretamente para ele. Enquanto o calor queimava seu rosto, ele percebeu uma coisa: havia sido reencarnado em um mundo com magia de verdade. Enquanto Blair se perguntava o que fazer se alguém atirasse uma bola de fogo contra ele neste novo mundo. A garota furiosa já se preparava para a segunda rodada, chamando de um tarado que se submete. Com um suspiro, ele se curvou e fez um pedido de desculpas exageradamente dramático, sabendo como aquilo iria se desenrolar. Para sua surpresa, a garota piscou, atordoada com sua rápida rendição. Seu fogo se apagou, mas ela disse que um pedido de desculpas não era suficiente. Então, ela percebeu que Blair havia desaparecido. Enquanto isso, Blair correu em direção à escola, sobrecarregado por esse mundo estranho onde ciência e magia se misturavam. De repente, uma dor aguda atingiu sua cabeça e tudo ficou escuro. Memórias inundaram sua mente, memórias que não eram suas. Um jovem Blair chorava por seu pai enquanto soldados anunciavam a morte do general. Sua mãe recebeu uma caixa de condolências e eles tiveram que se mudar. Move. As mulheres sussurravam sobre sua queda da nobreza. Mais tarde, um Blair mais velho contou orgulhosamente à mãe que havia sido aceito na academia mágica da dona. Ela sorriu tristemente, mas com orgulho, incentivando-o a estudar muito. Blair se lembrou de trabalhar na biblioteca da academia, sendo repreendido por um velho para se apressar ou perder sua aposta. Não importava o quanto ele tentasse, os colegas zombavam de sua mágica de fogo fracassada e de sua matemática ruim, chamando de bastardo ilegítimo que se aproveitava do nome de seu falecido pai. No presente, uma voz o trouxe de volta. Era Jasmine. Ela estendeu a mão e perguntou se ele estava bem. Surpreso com sua bondade, Blair a agradeceu em silêncio, sentindo um calor que não sentia há muito tempo. Conhecido em anos. Ao voltar, Blair decidiu que, não importando seu passado, esta vida agora era dele. Mais tarde, na aula, o professor falou sobre os 4 elementos principais: terra, fogo, vento e água, e como o talento fazia um mago. Blair, perdido em pensamentos, percebeu que o mundo valorizava tanto a matemática quanto a magia. Ele tinha inteligência, mas lhe faltava magia. Após a aula, um aluno reclamou da palestra entediante. Blair perguntou ao professor se alguém sem talento poderia usar magia. O professor suspirou e disse que ninguém sem talento poderia sequer sentir a magia. Estudantes próximos riram e zombaram de Blair, mas Toby, um aluno gordinho, brincou que o pai de Blair ainda poderia arranjar um emprego para ele em sua propriedade. Toby era o único amigo que Blair tinha, compartilhando até suas refeições. Sozinho, ele ficou sentado pensando. Jasmine parecia estranha, como se quisesse dizer mais, mas se contivesse. Blair olhou para suas mãos, sabendo que suas habilidades matemáticas não significavam nada sem magia. Mesmo assim, ele tentou soletrar com gestos desajeitados. Apareceu apenas uma leve fumaça. Ele sorriu de lado, não esperando muito, e apoiou a mão na mesa. De repente, seu punho brilhou e uma bola de fogo se formou, chamas girando ao seu redor. Chocada, Blair percebeu que era real. Blair ficou em choque, olhando para a bola de fogo que tremulava à sua frente. Era impossível. Ele sempre acreditou que não tinha talento mágico. No entanto, ali estava, pequeno, instável, mas real. Ele exalou lentamente, a empolgação crescendo em seu peito. Ele havia conseguido.
Embora parecesse uma pequena bola de fogo desajeitada, não pôde deixar de se perguntar-se, como um simples viajante, acabará de vivenciar algum tipo de iluminação. Mas então ele se lembrou, havia esquecido completamente de seu compromisso com a senhorita Brittany. Mais tarde, ele estava parado do lado de fora do escritório dela, batendo apressadamente e pedindo desculpas por estar atrasado. Ela o deixou entrar, e no momento em que ele pisou, a figura da senhorita Brittany estava involuntariamente em plena exibição, como se o universo tivesse decidido surpreendê-lo com um susto. Ela se virou, sorrindo ao vê-lo. Seu bolinho de arroz ainda desafiando a gravidade ao fundo, como se tivesse uma personalidade própria. Ela se aproximou e se sentou, afastando casualmente a cena, explicando que tinha o hábito de ficar em pé enquanto calculava. Blair, ainda um pouco confuso, se perguntava por que ela o havia chamado em primeiro lugar. Ela fez um gesto para que ele se sentasse, entregando-lhe uma caneta e uma folha de papel coberta de números. Ela disse a ele para não se apressar, que estava saindo por um momento e ele poderia levar seu tempo para resolver o problema. Quando ela se virou para sair, Blair falou a resposta correta em voz alta. A senhorita Brittany parou no meio do passo, surpresa. Virando-se novamente, ela pediu que ele repetisse. Ele fez isso, sentado calmamente, caneta na mão. Ela correu até ele, agarrou pela gola e o encarou com incredulidade. Como isso era possível, mesmo para ela? Resolvendo o fim. Isso levaria um tempo considerável. Ela exigiu saber se ele já tinha visto essa pergunta antes. Blair balançou a cabeça, negando que tivesse sido escolhida aleatoriamente por ela. Sua mente, agora confusa, perguntou se ele estaria disposto a contar como resolveu aquilo tão rapidamente. Envergonhado, coçando a cabeça, Blair olhou para o entusiasmo dela e não pôde deixar de se perguntar se sua professora poderia ser uma idiota natural. Ele espalhou os papéis pela mesa e explicou o que via. O método dela era adição sequencial, demorado e propenso a erros. Ele então acrescentou que ela ainda estava fazendo um bom trabalho e a elogiou por ser poderosa. Brittany acenou com a cabeça, dizendo que esse método também era o que ela ensinava na aula anterior. Mas, ao ver a forma como ele resolveu, ela se perguntou se realmente havia outro método. Blair sorriu e disse a ela que estava errada ao pensar que era a única maneira. Pegando a caneta, ele mostrou que, ao emparelhar o primeiro e o último número, o segundo e o penúltimo, e assim por diante, todos somavam 80. Ele então perguntou a ela quantos desses pares existiam. Pegando-se pelo momento, ela levantou a mão como uma aluna e respondeu, 39 pares. Ele a elogiou como um professor, depois riu e se desculpou, dizendo que era um hábito. Brittany ficou impressionada. Blair explicou ainda que isso transformava o problema de uma tarefa de adição tediosa em uma simples multiplicação e a lembrou de não esquecer o número 40 no meio. Com esse método, ela agora poderia resolver o problema em pouco tempo. Ficou impressionada que uma solução tão inteligente pudesse existir. Inspirada, começou a rabiscar outra ideia. Se um conjunto de números começasse a partir do segundo termo, com uma diferença constante entre cada um, então sua soma também poderia ser calculada usando uma fórmula simples. Ela se perdeu em pensamentos. Blair acenou com a mão na frente do rosto dela. Ele murmurou, meio brincando, perguntando-se se a matemática de nível iniciante deles poderia surpreender os estudiosos deste mundo. A senhorita Brittany perguntou se era sua solução original. Blair deu um sorriso tímido e admitiu que era apenas uma maneira mais fácil de fazer. Ele pensou consigo mesmo que, mesmo se mencionasse que vinha de Gauss, ela não saberia quem era. Ela o elogiou, chamando de gênio, segurando sua mão e dizendo que, enquanto ele continuasse estudando, seu futuro seria ilimitado. Mas então ela se aproximou demais. Blair gritou ao sentir seus enormes seios pressionando contra sua cabeça. No susto, ela se afastou, envergonhada, pedindo desculpas e dizendo que apenas ficou muito empolgada. Após um momento de silêncio, ela perguntou a ele se ele queria se tornar um grande matemático. Blair respondeu animado que queria se tornar um grande mágico. Brittany inclinou a cabeça, confusa. Ela se aproximou novamente, dizendo a Blair que ele era incrivelmente talentoso em matemática. Era um dom da deusa da sabedoria. Ele não deveria desperdiçá-lo. Ela disse que ele não tinha talento para magia. Segurando sua mão novamente, ela acrescentou que até os matemáticos tinham alto status e tratamento na sociedade. Magia não era o único caminho. Mas Blair afastou a mão e se virou para ela. Ele se desculpou, mas disse firmemente que queria ser um mágico. Em seus pensamentos, ele imaginou que, com o conhecimento matemático de seu mundo anterior, poderia facilmente se tornar um matemático lendário aqui. Mas a magia, que era muito mais fascinante do que prestígio ou fama, o deixou determinado. A senhorita Brittany então perguntou se ele teria coragem de fazer uma aposta com ela. Blair levantou uma sobrancelha. Ela explicou que o teste de magia da turma dele estava se aproximando. Esse teste determinaria se ele poderia permanecer na academia. Blair acenou com a cabeça. Ele sabia que falhar significava ser dispensado. Ela então fez uma proposta de que, se ele passasse no teste, ela pararia de aconselhá-lo a seguir a matemática.
Mas se ele falhasse, ela o ajudaria a se candidatar a uma bolsa de assistente de ensino para que ele pudesse ficar na academia sob uma condição. Ele teria que desistir da magia e estudar matemática com ela. Ela se virou para ele e perguntou o que ele achava. Dentro de si, ela sentiu um pouco de pena dele. Para ela, era uma aposta que ele certamente perderia, afinal. Ele não tinha talento para magia. Blair olhou nos olhos dela e disse, é um acordo. Ao sair do escritório da senhorita Brittany, ele não pôde deixar de pensar que essa professora era excessivamente persistente. Agarrada ao batente da porta, ela o lembrou mais uma vez para não esquecer da aposta deles. Decide, arrependendo-se de sua decisão, murmurando que realmente deveria voltar e estudar magia em vez disso. Justo quando estava prestes a se afastar, uma garota apareceu do nada e colidiu com ele, fazendo-o cair no chão. A suavidade familiar pressionada contra ele fez sua expressão mudar para horror. Era ela de novo. A mesma garota com quem ele havia se encontrado antes. Seus olhos brilhavam de fúria enquanto ela o agarrava pela gola, gritando que ele era um sem-vergonha. Ou ele poderia explicar, ela já tinha uma bola de fogo girando em sua palma como um ataque Pokami. No segundo seguinte, Blair havia desaparecido. A garota ficou ali atordoada, agora ainda mais irritada. Ela olhou ao redor freneticamente, perguntando-se onde aquele garoto sem vergonha havia desaparecido tão rápido. Enquanto isso, Blair estava colado contra a parede de um corredor próximo, ensopado de suor e sussurrando para si mesmo que, se não tivesse corrido como se sua vida dependesse disso, agora seria uma pilha de cinzas queimadas. Mais tarde naquele dia, de volta ao escritório da senhorita Brittany, a mesma garota ardente estava sentada do outro lado da mesa. Obrigado. Esta Brittany a abordou calmamente, chamando-a pelo nome de Isabela, e perguntou por que ela estava tão mal-humorada. Isabela bufou e disse que tinha encontrado um sim. 2 vezes. Em um dia, como ela disse, da próxima vez que se encontrar com ele, definitivamente o atacará com uma bola de fogo. A senhorita Brittany ouviu atentamente, mal conseguindo conter o riso. Então, Isabela puxou uma pilha de papéis e anunciou orgulhosamente que havia resolvido o problema de matemática que Brittany lhe dera. Ela apenas precisou de metade de uma tarde. Com um ar satisfeito, afirmou que sua velocidade estava quase tão boa quanto a de Brittany agora. Brittany pegou os papéis, acenando com a cabeça em aprovação. Então, ela acrescentou casualmente, quase como um golpe, que Blair havia resolvido o mesmo problema em menos de 1 minuto. Os olhos de Isabela se abriram, atônitos. Ela nunca tinha ouvido falar desse Blair, se perguntando quem era esse cara. Ela sorriu e disse que Blair havia usado um método que Isabela nunca tinha visto antes. Ela até o demonstrou para ela ali mesmo. Enquanto Isabela observava, sua mandíbula caiu. O truque era real. Ela ficou chocada ao perceber que um cara aleatório poderia criar algo assim. Ela se inclinou para a frente, com os olhos brilhando, agora genuinamente empolgada. Ela disse a Brittany que queria encontrá-lo imediatamente. Momentos depois, ela saiu correndo pelo corredor como um raio e entrou na sala de aula de Blair. Todos congelaram enquanto ela entrava com força e anunciou em voz alta, perguntando se Blair estava lá, como se estivesse fazendo uma audição para um drama criminal. Toby, o garoto gordinho sentado à frente, imediatamente começou a suar nervosamente. Debaixo do banco, Blair puxava a calça de Toby, implorando em silêncio para que ele fechasse a boca. Jasmine estava sentada rigidamente ao lado dele, sem se atrever a falar também. Isabela olhou ao redor da sala de aula. Blair era uma revelação. Ela bufou e se virou para Toby, dizendo que quando Blair voltasse, eles deveriam dizer a ele que ela precisava falar com ele. Toby, tentando não tremer, acenou com a cabeça e forçou um sorriso, prometendo que o faria. No momento em que Isabela saiu, Blair saiu de debaixo do banco e exalou profundamente aliviado. Mas toda a turma agora estava olhando para ele. Ele olhou ao redor, confuso, e perguntou o que eles estavam olhando. Toby se inclinou, segurando os ombros de Blair. Ele exigiu a verdade, o que exatamente aconteceu entre ele e Isabela. Blair piscou, um sorriso astuto se formando em seu rosto. Então o nome dela é Isabela. Toby o encarou, sussurrando que Blair realmente não tinha ideia de que tipo de garota ela era. Blair levantou uma sobrancelha em desgosto, perguntando de forma direta quem ela era. Toby lembrou Blair de que, se ele soubesse quantos admiradores Isabela tinha na academia, acrescentou que, se descobrissem que Blair havia ofendido sua deusa, não o deixariam escapar tão facilmente. Blair respondeu que isso era feito na academia, não em alguma gangue de rua. Eles não podiam simplesmente fazer o que quisessem. Toby suspirou e disse que, claro, sabia que estavam na academia da dona, mas então perguntou a Blair se ele sabia onde ficava essa academia. Blair respondeu de forma casual, Baker Street. Adicionado na cidade de Apollo. Toby exalou e murmurou que achava que Blair estava apenas fazendo-se de desentendido, mas agora parecia que o cara era genuinamente burro. Então Toby soltou a bomba. O pai de Isabela era o senhor da cidade de Apollo. Congelou, completamente atordoado. Ele ainda estava se recuperando de uma paixão não correspondida. E agora isso, nervosamente, ele perguntou a Toby se, talvez, se ele pedisse desculpas, ela o perdoaria?
Foi então que uma voz veio de trás. Se ele ousasse tocá-la, não haveria mais lugar para ele na academia. Eles se viraram e encontraram Cara encarando Blair, estalando os nós dos dedos. Mas alguns estudantes estavam com ele, concordando de maneira sombria que os dias de Blair na Donas estavam contados. Blair reconheceu o Bud, um velho valentão que costumava implicar com ele. Por trás, Toby avançou e gritou para Bud, perguntando se ele estava procurando briga. Enquanto isso, Blair pensava silenciosamente que estava certo sobre uma coisa. Na academia da Dona, além de magia, também ensinavam matemática, história, filosofia e outras disciplinas nobres. Mesmo que alguém não conseguisse se tornar um mago, tornar-se um erudito ainda poderia garantir respeito no reino. Mas a academia da Dona ainda era uma instituição de primeira linha. Qualquer um que não conseguisse passar no teste de magia no segundo ano seria expulso, sem exceções. E, infelizmente, Blair era um caso raro. Um completo desperdício em termos de talento mágico. O teste que se aproximava não era apenas um obstáculo, era uma sentença de morte para seu futuro acadêmico. E ele sabia que a senhorita Brittany havia escolhido isso deliberadamente como sua aposta. Voltando à situação em questão, Bud se aproximou e bateu o punho na mesa na frente de Blair e Toby, gritando que Blair não tinha ouvido o que ele disse. Ele agarrou Blair pela gola e o chamou de pirralho órfão. Toby interveio, assustado, mas tentando defender, perguntando a Bud se ele realmente queria brigar ali. Bud disse friamente para ele ficar fora disso. Mas Toby de repente gritou que Blair era seu amigo, então era da sua conta. Se Bud quisesse brigar, deveria vir para cima dele. Olhou para Toby com surpresa. Esse cara gordinho tinha uma verdadeira energia de "estou com você até o fim". Bud grunhiu como um vilão de baixo orçamento, recuou, dizendo que se lembraria disso e resolveria em outro dia. Ele saiu furioso com seus lacaios. Ao saírem, Blair olhou para Toby e sorriu, tocado por sua lealdade. Ele colocou um braço em volta dele e perguntou se Isabella o incomodasse novamente, se ele ainda estaria ao seu lado. Toby riu e disse que sim, ele faria isso. Ele apenas tentaria vencer Blair da forma mais suave possível. Blair imediatamente se sentiu nervoso novamente. Alguns dias depois, os alunos se reuniram nos terrenos da academia. O professor ficou diante deles e explicou as regras. O conteúdo deste teste mágico era simples, o domínio da bola de fogo. Aqueles que não conseguissem passar perderiam a elegibilidade para permanecer na academia. Mas a bola de fogo era o feitiço mágico mais básico. O Sr. Anthony acreditava que todo aluno deveria ser capaz de passar com facilidade. Ele ordenou que eles ficassem em fila e lançassem a bola de fogo em um alvo designado. Foi Bud. Ele avançou confiante, recitou a invocação e convocou uma grande bola de fogo. Com mira treinada, ele atingiu o alvo. O professor observou que ele passou com um 8. 1 a 1, os alunos foram se apresentando e passaram no teste. Blair ficou ao lado de Toby, ambos assistindo nervosamente. Passou por eles com um sorriso sarcástico, zombando, dizendo que deveriam aproveitar seu último dia na academia. Toby cerrou os punhos e mandou que ele calasse a boca. Então foi a vez de Toby. Ele avançou nervosamente, convocou uma pequena bola de fogo e mal acertou o alvo. O Sr. Anthony fez uma pausa, então acenou com a cabeça. Contava. Toby havia passado. Toby se virou, sorrindo de vitória. Então, o Sr. Anthony olhou para o último aluno restante, Blair. Ele olhou para o relatório em sua mão e suspirou. Blair não tinha talento mágico. Ele não conseguia nem mesmo conjurar uma bola de fogo. O Sr. Anthony achou melhor poupar o pobre garoto da humilhação. Ele anunciou que o teste havia terminado. Mas Bud de repente deu um passo à frente e gritou para que ele esperasse. Apontando diretamente para Blair, Bud disse em voz alta, ele ainda não fez o teste. Blair permaneceu impassível, com os olhos calmos. Quando o Sr. Anthony perguntou diretamente a ele se ele planejava fazer o teste. Enquanto isso, Bud e sua gangue já estavam fazendo piadas, zombando dele em voz alta. Eles riram que, embora Blair fosse tecnicamente um aluno de uma academia de magia, ele não conseguia lançar um único feitiço. Segundo eles, era apenas isso. Era apenas uma questão de tempo até que ele fosse expulso. Um grupo de garotas curiosas se aproximou, rindo e fofocando que o idiota mágico da academia estava prestes a perder a dignidade. A senhorita Brittany, que estava próxima, ouviu os comentários e virou-se para observar. Toby colocou uma mão reconfortante no ombro de Blair, murmurando que era óbvio que estavam tentando humilhá-lo. Mas Blair apenas suspirou, arregaçou as mangas e seguiu em frente. Ele não ia ficar parado ali. E sua gangue ficou atordoada no começo, mas depois explodiu em risadas, achando que Blair estava sonhando com milagres. Os outros alunos começaram a se reunir como se fosse um festival, todos ansiosos para ver o chamado perdedor falhar ao vivo. A senhora Brittany permaneceu em silêncio, observando atentamente. O Sr. Anthony levantou a voz para acalmar a multidão, então se virou para Blair, perguntando-lhe uma última vez se ele realmente queria prosseguir. Blair acenou com a cabeça firmemente, ele queria tentar.
O Sr. Anthony olhou para seu relatório com uma expressão simpática, então deu-lhe permissão para começar, dizendo que, independentemente do resultado, Blair já havia feito um bom trabalho ao chegar até aqui. De pé diante do alvo, Blair respirou fundo. Claro, ele poderia lançar sem chance ou gestos, mas decidiu interpretar o papel, estendeu a mão, recitou o encantamento e convocou sua vontade. Uma rajada de vento empurrou os alunos atrás dele enquanto eles protegiam os rostos, ainda sem sinal da bola de fogo. Bud e sua equipe explodiram em risadas, chamando o momento de dramático por nada. Mas falaram cedo demais. Quando Blair terminou seu feitiço, uma bola de fogo se formou de repente, brilhante, ardente, infernal, e foi lançada diretamente contra o alvo. O impacto foi explosivo. A placa se despedaçou com uma explosão estrondosa. Um suspiro percorreu os alunos. Até os professores congelaram no lugar. Sr. Anthony avançou, atordoado, e declarou que Blair havia passado. Bud ficou sem palavras. Sua mandíbula estava praticamente no chão enquanto murmurava que aquilo não podia ser real. Toby correu e agarrou Blair, sorrindo como uma criança. Ele brincou que Blair havia sido parte da família, escondendo isso o tempo todo. O Sr. Anthony, ainda em choque, disse a Blair para segui-lo. Enquanto se afastavam, a Sra. Brittany os observava em silêncio, com uma expressão indecifrável. No escritório, o Sr. Anthony perguntou se Blair tinha estado praticando em segredo todos os dias de acordo com a lei. Para o livro didático. Blair apenas acenou com a cabeça e acompanhou. O professor então explicou com um tom pensativo que a magia era um presente dos deuses. Feitiços e gestos eram a maneira como os humanos aprenderam a se comunicar com os elementos. Aqueles sem talento eram considerados abandonados pelos deuses. Não eram muitos, mas Blair supostamente era um deles. Agora, ele não apenas mostrou talento, mas a bola de fogo que lançou era excepcional tanto em velocidade quanto em poder. O Sr. Anthony sorriu orgulhosamente, colocando a mão no ombro de Blair e dizendo a ele que tinha o potencial para se tornar um excelente mágico. Blair, por sua vez, lembrou-se da última vez em que um professor o elogiou, provavelmente tentando atraí-lo para estudar matemática. Mas desta vez, parecia verdadeiro. Ele agradeceu ao Sr. Anthony, acrescentando que quando chegou a este mundo pela primeira vez, ele tinha sido realmente interessado em magia. Mas agora, mais do que qualquer coisa, ele só queria voltar ao seu mundo original. Isso fez com que o Sr. Anthony hesitasse, com as sobrancelhas franzidas. Ele perguntou o que Blair queria dizer com mundo original. Percebendo seu erro, Blair rapidamente se desculpou, dizendo que tinha lido muitos quadrinhos de fantasia ultimamente e estava falando bobagens. O Sr. Anthony assentiu lentamente, observando que Blair claramente tinha trabalhado muito. Quando ele mencionou que o outro mundo ao qual Blair se referiu lembrava da lenda do Mago Sagrado, aqueles seres raros que supostamente dominaram a magia do espaço e podiam rasgar o tecido do mundo para viajar para outro. Claro, ele acrescentou, isso era apenas um mito. Afinal, todos sabiam que os deuses só criaram um mundo. Os olhos de Blair se arregalaram ao descobrir que o Mago Sagrado podia viajar entre mundos. Sem hesitar, ele agarrou os ombros do Sr. Anthony com uma determinação ardente nos olhos e declarou que precisava se tornar um mago sagrado. Mais tarde, Blair estava na biblioteca da academia, cercado por pilhas de livros de magia espalhados pela mesa. Após o teste de magia, a academia concedeu alguns dias raros de folga, e Blair usou esse tempo para se aprofundar em todos os livros relacionados à magia que a biblioteca tinha a oferecer. Enquanto estudava, ele descobriu que os níveis de magos neste mundo eram divididos em 7 estágios: iniciante, intermediário, avançado, grande mago, mago, grande mago e, finalmente, mago sagrado, o auge de todos os magos. Suas poderosas habilidades foram registradas apenas em antigos textos mágicos. Ninguém havia visto um na vida real. Blair encontrou várias menções a magos sagrados sendo capazes de usar magia espacial para rasgar dimensões e entrar em outros mundos. Muitos agora acreditavam que a magia espacial era um mito e que outros mundos eram bobagens, mas Blair pensava de forma diferente. Julgando pela sua própria experiência, a magia espacial tinha que ser real, e poderia ser sua única esperança de voltar para casa. Ele suspirou, sentindo-se desanimado. Era uma pena que o Sr. Anthony não acreditasse em magia espacial. Isso significava que Blair não poderia esperar muita ajuda ou informação dele. Justo quando ele estava perdido em seus pensamentos, alguém bateu na mesa. Olhou para cima. Era a bibliotecária, que lhe lançou um olhar severo e disse que, se ele não ia trabalhar, a biblioteca não poderia sustentar vagabundos. Blair sorriu de forma constrangida, pediu desculpas e rapidamente arrumou suas coisas. Ao sair, pensou em como havia ficado acordado organizando e lendo a noite toda. Ele não esperava que a vida na biblioteca fosse tão exaustiva. Seu corpo tremia e seus olhos pesavam de fadiga. Ao entrar na sala de aula como um protagonista de anime sobrecarregado, ele ouviu alunos fofocando sobre sua bola de fogo durante o teste, dizendo que era ainda maior que a do Sr. Anthony. Alguns se perguntavam se ele havia estado escondendo sua força o tempo todo.
As meninas sussurraram que Blair parecia bonito se alguém olhasse de perto. Então, alguém mencionou que Isabela queria conhecê-lo. Os olhos de Blair se arregalaram enquanto ele se virava e a via parada bem ali. Chocado, ele tentou instintivamente esconder o rosto. Há desespero de alguém se escondendo tanto da polícia quanto de sua ex. Por trás, ela falou de forma tão inesperada. Essa era Blair que Brittany havia mencionado. Blair entrou em pânico, acenando com as mãos enquanto tentava explicar que tudo era um mal-entendido. Mas Isabela gritou, chamando-o de sim. Ela imediatamente conjurou uma bola de fogo, e a sala de aula se transformou instantaneamente em um show de fogo de baixo orçamento. Blair protegeu o rosto, fechou os olhos e se preparou para o impacto. Mas naquele momento, a senhorita Brittany apareceu, agarrou o pulso de Isabela no meio do feitiço e a repreendeu. Preocupada, perguntou como Isabela poderia usar magia dentro da sala de aula. Isabela tentou argumentar, mas a senhorita Brittany a silenciou. Então, ela se virou para BLY, ou quem estava. Ainda estava processando sua experiência de quase morte, dizendo que ela o havia procurado. Ela disse a ambos para segui-la até o escritório. Blair não teve escolha a não ser ir. A turma ficou em silêncio atordoado. Até Bud ficou lá, pasmo, ainda tentando entender o que havia acontecido. Aconteceu. Dentro do escritório, Blair se desculpou sinceramente com Isabela, admitindo que foi sua culpa por esbarrar nela. A senhorita Brittany então disse que tudo estava claro e que confiava no caráter de Blair. Ele provavelmente apenas tinha sido descuidado. Ela disse a Isabela para não se preocupar mais com isso. Embora ainda estivesse irritada, Isabela disse que, como a senhorita Brittany havia dado sua palavra por ele, ela só poderia perdoá-lo. Essa Brittany então se virou para Blair, dizendo que tinha assistido à sua performance durante o teste de mágica e admitiu que superou suas expectativas. Ele havia ganhado a aposta e, conforme combinado, ela não tentaria convencê-lo novamente. Mas, inclinando-se mais perto, perguntou se ele poderia lhe contar como fez isso. Era a primeira vez que ela via alguém sem talento mágico recuperar habilidades mágicas. Blair Shelley disse que era apenas uma coincidência, e então acrescentou que tinha uma pergunta para ela. A senhorita Brittany garantiu a ele que, se não quisesse revelar nada, ela não o pressionaria, e ele poderia perguntar o que quisesse, ela responderia se pudesse. Blair se levantou e caminhou em direção a ela, perguntando se era necessário usar feitiços e gestos mágicos para se comunicar com os elementos mágicos. Antes que ela pudesse responder, Isabela riu, dizendo que era uma pergunta boba, até crianças sabiam que a magia só podia ser usada com feitiços e gestos. Blair continuou, se perguntando se todo mágico realmente tinha que seguir essa regra, sem exceções. Essa Brittany explicou que, não importa quão poderoso um mago fosse, ele ainda precisava de feitiços e gestos para se comunicar com a magia. Magos habilidosos podiam fazer isso mais rápido, mas o método era o mesmo. A magia era um presente dos deuses, transmitido através das gerações por meio de feitiços e gestos. Apenas os próprios deuses poderiam ser capazes de lançar magia sem eles. Isabela sorriu, dizendo à senhorita Brittany para não levar uma pergunta tão estúpida a sério. Blair olhou para sua mão, um pensamento surgindo, já que ele não era deste mundo, talvez o deus deste mundo não tivesse controle sobre ele. Enquanto a professora diz a Blair que o que ele perguntou é um senso comum básico de mágica, ela o lembra de que, se ele quiser se tornar um mágico, é melhor começar a memorizar todas as teorias do livro de mágica. No entanto, desta vez, ela o chamou aqui por algo mais importante. Segurando um pedaço de papel dobrado, ela faz um gesto para Blair. Enquanto ele pergunta sobre isso, Isabela intervém, dizendo que é um jornal, que publica os mais importantes artigos acadêmicos do reino. Blair observa o papel com curiosidade, e Isabela de repente nota os nomes listados. Seus olhos se arregalam de choque. E os nomes dos professores estão nele. A professora então sorri, explicando que ela derivou a fórmula de soma que Blair mencionou da última vez e a usou para escrever este artigo. Como a ideia foi originalmente inspirada por ele, seu nome foi adicionado como coautor. Enquanto ouvia, Blair se sentia estranhamente desligado, pensando lá no fundo que a assinatura lhe parecia tão inútil. O que ele realmente precisava era de dinheiro vivo. Trabalhar na biblioteca todos os dias lhe rendia apenas o suficiente para comprar comida. Apenas a quantia exata de dinheiro. Então, a professora acrescenta que quase esqueceu de algo. Ela tira um pequeno saquinho e diz que é o bônus do manuscrito, 50 moedas de prata. Ela continuou falando sobre como o prestígio era mais importante, mas Blair já havia convertido mentalmente as moedas em refeições. Blair está atordoado e radiante. Ele vinha ganhando 2 moedas de prata por mês na biblioteca, e agora não era exatamente um tesouro de dragão, mas Blair olhou para aquilo como se fosse um presente dos deuses. Com os olhos brilhando como se tivesse acabado de ganhar na loteria, Blair sorriu e estendeu o bolso como um cofre humano, pedindo para ela colocar as moedas ali. Em um momento de pura empolgação boba, ele solta que metade do crédito deveria ir para a senhorita Brittany.
Ao ouvir isso, a professora gananciosa pegou suavemente metade da bolsa e lhe entregou as 25 moedas de prata restantes como se fosse a coisa mais natural do mundo. Blair congela, o sorriso lentamente desaparecendo de seu rosto. Do lado de fora, ele acenou educadamente, mas sua alma estava ocupada se jogando de um penhasco. Tentando se recuperar, uma ideia astuta surgiu em sua mente. Ele pergunta à senhorita Brittany se cada artigo publicado naquela revista vem com um bônus de 50 moedas. Ele responde que ela não prestou muita atenção nisso, mas como é o jornal acadêmico do reino, esse valor parece padrão. Incentivado, Blair compartilha que tem pensado em outro conceito matemático, uma sequência onde cada termo tem uma razão constante com o anterior, começando do segundo termo. Ele se pergunta se existe uma fórmula unificada para representar a soma. Os olhos de Brittany brilham de empolgação. Ela exclama que ele deve estar falando sobre o mistério de Rose. Blair parece confusa, o que a leva a explicar. Como a Miss Brittany explicou, o mistério de Rose é um famoso problema matemático proposto pelo matemático Rose, que tinha 7 esposas, cada uma com 7 bolsos, cada bolso contendo 7 gatos, e cada gato tendo 7 gatinhos. Blair acena com a cabeça, dizendo que, nesse caso, o número de itens é pequeno o suficiente para ser somado manualmente, mas com mais termos, uma fórmula ajudaria. A empolgação de Brittany dispara enquanto ela pega a mão dele, incentivando-o a deduzir a fórmula imediatamente. O tempo passa rapidamente. O relógio da sala marca o tempo enquanto os dois se aprofundam na tarefa. Em cálculos. Perto dali, Isabela adormeceu em uma cadeira. Quando ela acorda e os vê ainda trabalhando, Miss Brittany fica radiante, anunciando que o mistério de Rose pode, de fato, ser resolvido com uma fórmula. Ela elogia o brilhantismo matemático de Blair, perguntando se ele ainda não quer estudar matemática com ela. Isabela, agora acordada e impressionada, dá um tapinha no ombro de Blair. Admitindo que não tinha ideia de que ele tinha um talento para matemática. Curiosa, ela pergunta se todas essas ideias realmente vieram dele. Blair responde que ele simplesmente passou tempo pensando em matemática enquanto os outros estavam dormindo, nada mais. Isabela fica impressionada com a simplicidade de sua resposta. No dia seguinte, Isabela caminha pelo corredor, relembrando as palavras de Blair em sua mente. Estranhamente, elas fazem sentido, mas algo na maneira como ele falou ainda parece muito casual, como se estivesse desconsiderando as coisas. Ao virar a esquina, ela fica chocada ao ver Blair na sua frente. Instintivamente, ela se esconde atrás da parede, intrigada sobre por que um aluno da segunda série estaria no prédio do terceiro ano. Suspeitando que o Simp poderia estar aprontando algo novamente, ela decide segui-lo e ver por si mesma. Mas, num piscar de olhos, Blair desaparece. Enquanto isso, Blair está do lado de fora, em frente a uma parede alta. O prédio de ensino do terceiro ano vai até o fundo, terminando neste baixo muro de pedra. Blair se lembra de tudo que Toby lhe disse, cada detalhe, e especialmente de como ele o avisou para não dizer que foi ideia de Toby se algo ruim acontecesse. Esta situação corresponde exatamente às palavras de Toby. Blair escala a parede e salta para o outro lado. Olhando para frente, é recebido por uma vista impressionante da cidade movimentada. Blair se lembra do que o Sr. Anthony disse uma vez, que se ele quisesse aprender magia mais avançada, ele deve ir à sociedade de advogados na cidade de Yapo. Lá, ele poderia contratar um mago de nível superior como mentor. Agora, diante da vista de Yapo, Blair só pode esperar que o Sr. Anthony estava certo. A vida é um sonho. Aqui estava em pleno andamento, repleto de barulho e energia. Vendedores estavam comercializando produtos enquanto Blair caminhava pela rua. Diante dele estava o imponente edifício da Associação Mágica, e ele não pôde deixar de pensar em quão próspero aquilo parecia. Ele puxou uma máscara do bolso e a colocou, decidindo que era mais seguro manter sua identidade oculta por enquanto. Ao entrar, aproximou-se do balcão de recepção, onde uma garota sorridente o cumprimentou, perguntando se ele queria contratar um consultor mágico. Blair acenou com a cabeça, mas seu coração disparou ao reconhecê-la. Era Jasmine, a mesma garota da sua turma. Ela provavelmente estava trabalhando meio período aqui. Ela explicou que a comissão mensal para os magos seniores era de 10 moedas de ouro, 5 para os intermediários e apenas 2 para os juniores. Blair quase engasgou. Isso era puro sofrimento. Todas as suas economias totalizavam apenas 30 moedas de prata, e com uma moeda de ouro valendo 100 pratas, ele mal podia pagar uma fração de um consultor. Ele se virou para sair, pedindo desculpas pelo transtorno. Jasmine o chamou e perguntou se ele estava enfrentando problemas financeiros, então ofereceu um cartão da biblioteca. Isso chamou a atenção dele e ele se virou novamente. Ela explicou que a biblioteca da associação abrigava milhares de livros mágicos, contendo a maior parte do conhecimento mágico do reino. Pode não se comparar ao ensino pessoal, mas era totalmente gratuito. Os olhos de Blair brilharam. Ele pediu o cartão, mas Jasmine pediu sua credencial mágica. Outro soco no estômago. Ele não tinha nenhuma.
Ela parecia surpresa e disse que presumiu que ele já estava certificado, já que estava tentando contratar um consultor. Para pegar um cartão emprestado, ele precisava de pelo menos um certificado de magia de nível aprendiz. Explicou que a certificação era simples. Por exemplo, para se certificar como aprendiz de magia do fogo, tudo o que ele tinha que fazer era lançar uma bola de fogo na frente do examinador. Blair perguntou se o teste poderia ser feito aqui. Jasmine acenou com a cabeça, mas desaconselhou. O examinador de plantão hoje era notoriamente rigoroso, com uma taxa de aprovação de menos de 10%. Mais de 300 já haviam sido reprovados sob sua supervisão. Blair, no entanto, não se deixou abalar. Ele disse a ela que faria o teste hoje. Jasmine o levou até 2 homens tomando chá. Elos informou que Blair estava ali para a certificação. Um dos homens vestiu uma túnica mágica vermelha fogo com 2 fios prateados, um mago do fogo intermediário. O homem careca olhou para Blair e perguntou seu nome e por que ele usava uma máscara. Apresentou-se como Shen Lu e afirmou que seu rosto havia sido queimado enquanto praticava magia de bola de fogo. O homem mais velho, com cabelo espesso, riu, dizendo que se ele queimou o rosto, a bola de fogo deveria ser algo impressionante. No entanto, o homem careca zombou de seu nome e idade, observando que, na melhor das hipóteses, Blair permaneceria um mago júnior por toda a vida. Jasmine tentou educadamente conduzi-los até o salão de testes, mas o homem careca a dispensou, dizendo que poderiam fazer isso ali mesmo. Ele disse a Blair para usar sua bola de fogo que queimava o rosto e atacá-lo. Blair confirmou que o teste aconteceria ali e comentou que parecia um pouco simples demais. O homem mais velho sentou-se preguiçosamente no sofá e disse para ele prosseguir. Se lhe dissessem para atacar, então não perca tempo. Blair respirou fundo e começou a conjurar. O homem careca, André, zombou do lado de fora, murmurando que nenhum desses novatos conseguia acender uma vela sem chorar. Mas enquanto Blair entoava suas palavras, o calor tomou conta da sala. Uma enorme bola de fogo se formou entre suas mãos, rugindo de energia. Todos. Ficou parado em choque. André, o homem careca, gritou para que ele parasse, mas era tarde demais. A bola de fogo lançou-se como um tapa mágico dos deuses e atingiu André diretamente na parede de trás, a fumaça preenchendo o ambiente enquanto a bola de fogo explodia, fazendo todos tossirem. O velho reagiu rapidamente, lançando feitiços de gelo para conter a bagunça. André estava deitado no chão, se contorcendo, parecendo que acabará de ver o além. Jasmine estava paralisada, em descrença. Blair ainda estava lá. Blair coçou a cabeça de forma avivada, dizendo que achava que estavam prontos, então ele pode ter usado um pouco de força demais. Mais tarde, Blair recebeu sua certificação junto com o cartão da biblioteca de Jasmine. Justo quando estava prestes a sair, Jasmine sorriu e o elogiou. Ela disse que a técnica da bola de fogo dele hoje foi incrível. Ela nunca tinha visto ninguém produzir tanto poder com aquele feitiço. Ela acrescentou que, com o tempo, ele certamente se tornaria um grande mago. Blair se virou, agradeceu sinceramente e até a chamou pelo nome. Jasmine piscou em surpresa, perguntando-se como ele sabia seu nome. Na biblioteca, Blair ficou atônito com a quantidade de livros. Ele também não esperava tantas pessoas. Pegando alguns livros das prateleiras, sentou-se à mesa e começou a ler. Enquanto folheava as páginas, pensou que Jasmine estava certa. Os livros de magia aqui eram muito mais abrangentes do que os da academia. O conteúdo era mais profundo, especialmente nas partes que discutiam o poder espiritual mágico. Uma passagem explicava que o nível do poder espiritual de um mago era o fator mais importante para medir a força mágica. Quanto maior o poder espiritual, mais forte a conexão dos magos com os elementos mágicos e o quão poderosos eram seus feitiços. Magos de alto nível podiam até suprimir o controle que os de nível inferior tinham sobre os mesmos elementos. Ficou claro agora porque a diferença de nível entre os magos era quase impossível de ser superada em combate real. No entanto, Blair não pôde deixar de franzir a testa ao ler a seção que explicava o para elementos mágicos. De acordo com os magos deste mundo, os 4 elementos básicos não eram apenas a base da magia, mas também a base de todo o mundo. Todos os outros elementos eram formados por uma combinação específica dos 4. Blair riu por dentro. Do ponto de vista científico moderno, aquela teoria era um absoluto nonsense. Todos sabiam que a matéria consistia em muitos elementos básicos diferentes, mas os chamados 4 nem sequer existiam na tabela periódica. Mesmo assim, ele também não havia encontrado nenhuma explicação científica sólida para os elementos mágicos neste mundo. Uma ideia lhe ocorreu. Se os elementos mágicos podiam ser comunicados, talvez ele pudesse interagir com eles diretamente. Seus olhos brilharam. Ele se levantou abruptamente, o rangido repentino de sua cadeira chamando a atenção indesejada. Ele não se importou. Se isso funcionasse, ele poderia ser capaz de criar uma nova magia. Ele pegou seu cartão da biblioteca e correu em direção à saída, ansioso para experimentá-lo. Enquanto isso, na sala de descanso, Jasmine estava servindo chá para André e o velho.
O homem careca observou que a força mental de Shenlu era claramente baixa, mas o feitiço da bola de fogo que ele lançou era impressionante. O homem mais velho concordou em silêncio, observando que o que era ainda mais estranho era a falta de controle de Shenlu sobre o elemento fogo que ele havia invocado. Havia algo de estranho no garoto, algo que eles não conseguiam entender completamente. De volta à academia, Blair pulou sobre o muro externo e aterrissou no campo de treinamento como um ninja sorrateiro. Ao perceber que não havia ninguém por perto, era o momento perfeito. Ele fechou os olhos e começou a lançar. Alguns segundos depois, algo mudou. Sentiu isso. A magia era real, estava fluindo, e desta vez ele realmente conseguia controlá-la. Concentrando-se intensamente, ele mirou o segundo elemento mais abundante na atmosfera. Levantou a mão e uma esfera brilhante se formou em sua palma. Blair piscou, perguntando-se se aquilo era oxigênio puro. Ele realmente não conseguia dizer apenas olhando para aquilo, mas algo no brilho fez pensar que era. Curioso, decidiu investigar mais. No começo, não aconteceu muita coisa, apenas um pouco de fumaça branca fina. Decepcionante, e então brilhou. Faíscas surgiram do nada, seguidas por uma enorme onda de energia. As janelas à distância começaram a tremer e o chão literalmente ruiu como se um terremoto tivesse acabado de acontecer. Dentro do prédio, a senhorita Brittany parou de escrever e olhou pela janela. Tipo, o que foi aquilo? Enquanto isso, o campo de treinamento agora era uma zona de fumaça. Blair cambaleou, tossindo como um louco. Ainda bem que ele se afastou a tempo. Ele enxugou o suor do rosto, com o coração disparado. Isso foi muito mais intenso do que ele esperava. Combustão total. Ele acabou de provocar uma reação química completa. Combustível mais oxigênio é igual a calor, gás, fumaça e explosão. Percebeu que o oxigênio que ele convocou era absurdamente puro. Então alguém estava correndo, gritando o que aconteceu. Blair entrou em pânico. Ele não planejou explodir metade do campo. Ele saiu correndo, a mente a mil. Claro, era Reclesamba também. Ele pode ter acabado de fazer uma grande descoberta. Blair estava desmaiado na aula novamente, tentando recuperar o sono que definitivamente não deveria ter perdido. Ao seu redor, os alunos estavam conversando. Ele manteve um ouvido atento, dizendo a si mesmo para nunca mais ficar acordado até tarde. Então, Toby se aproximou dele cheio de energia, claramente ansioso para fofocar, perguntando se ele tinha ouvido o que aconteceu na academia na noite passada. Blair disse que tinha dormido profundamente naquela noite e perguntou o que havia acontecido. Toby entregou a notícia quente como se estivesse sendo transmitida ao vivo na TV nacional. Uma enorme explosão irrompeu bem ao lado do prédio onde as aulas do terceiro ano aconteciam, estilhaçando todas as janelas com um estrondo ensurdecedor. Blair piscou lentamente, um som que parecia estranhamente familiar. Toby continuou, dizendo que toda a academia estava agora sob investigação. Eles suspeitavam que algum mago de alto nível estivesse lançando feitiços no campus. Decepcionado, Toby disse que gostaria que Blair tivesse visto isso. Quem quer que tenha feito isso tinha que ser pelo menos um mago de alto nível. Blair tentou se fazer de inocente, dizendo que nunca tinha visto um mago de alto nível. Toby lhe lançou o olhar mais dramático de todos, dizendo que a senhorita Brittany é uma maga de alto nível. A mandíbula de Blair quase caiu no chão. Mais tarde, Blair foi ver a senhorita Brittany. No momento em que entrou, ela sorriu e disse que estava prestes a chamá-lo. Ela lhe entregou uma revista acadêmica e disse que a Sociedade Matemática havia publicado um artigo sobre o problema de Hall. E adivinha? Ela colocou o nome de Blair como o primeiro autor. Ela o parabenizou por ter resolvido um dos maiores mistérios da matemática. Blair. Então, reunindo toda a coragem do universo, ele falou, dizendo que veio pedir algo mais importante. Sem pensar, Blair soltou. Ele queria estudar matemática com ela. A pegou completamente de surpresa. Ela piscou, confusa, tentando processar aquilo. Perguntou-se por que ele não havia dito que queria ser um mágico. Blair admitiu que também amava matemática. Ele não queria ter arrependimentos, disse que até sentia que poderia ter sido um nobre professor de matemática em sua vida passada, talvez assim como ela. O coração de Brittany praticamente explodiu. Ela pegou as mãos de Blair, toda atrapalhada, disse a ele que estava realmente feliz em ouvir isso. Ela se ofereceu para dar aulas particulares a ele todas as noites depois da escola. Do nada, ela o abraçou apertado contra seus seios muito generosos. Blair ficou vermelho como um tomate, sua alma quase deixou seu corpo. Ele rapidamente se afastou, gaguejando sobre como também tinha perguntas mágicas para fazer. Essa Brittany olhou curiosamente para ele, perguntando se ele não tinha acabado de dizer que queria estudar matemática como uma desculpa para inserir perguntas sobre magia. Blair começou a suar frio. Ele estava prestes a ser descoberto. Em pé, ele afirmou que só queria passar mais tempo com ela, por razões acadêmicas. Se eles já estavam estudando juntos, seria muito mais fácil inserir algumas perguntas mágicas.
Brittany se iluminou como uma lâmpada. Ela se aproximou com um grande sorriso, claramente acreditando em toda a encenação. Com um sorriso provocador, perguntou se Blair era do tipo que usava matemática como uma ferramenta. Blair forçou a expressão mais tímida e inocente que conseguiu e acenou com a cabeça como um filhote culpado. Satisfeita, ela despediu-se dele, lembrando de descansar e não esquecer da noite de amanhã. Quando ele finalmente saiu, suspirou aliviado, perguntando-se se aquela professora era uma gênia ou apenas realmente estúpida. Na noite seguinte, Blair entrou no escritório da senhorita Brittany. Ele congelou imediatamente. Isabela já estava lá. Ela se virou e olhou, tão surpresa quanto ele ao vê-lo, perguntando o que ele estava fazendo ali. Antes que Blair pudesse falar, a senhora Brittany se adiantou com sua habitual alegria. Ela mencionou casualmente que, a partir de hoje, Blair também participaria das sessões de estudo de matemática. A expressão de Isabela mudou, e seu modo mal-humorado foi ativado. Brittany sorriu, dizendo que, como Isabela era mais velha, seria bom se ela cuidasse de Blair. Isabela virou-se dramaticamente, com os braços cruzados como um gato rabugento. Despreocupada, a senhora Brittany disse a Blair para sentar-se ao lado de Isabela. Ela já tinha uma pergunta preparada para ele. Uma pedra foi lançada em um poço profundo. Uma vez depois, uma pedra, 2 vezes mais pesada, foi jogada. A tarefa era descobrir quando a segunda alcançaria a primeira. Blair piscou lentamente, então agora isso era um problema de física. Isabela reclinou-se com um sorriso confiante. Ela explicou que era um cenário básico de atualização e que apenas a diferença de fuso horário importava. Mas Blair afirmou calmamente que a segunda pedra nunca alcançaria. Mas a resistência do ar fazia com que objetos mais pesados não caíssem mais rápido. A massa não faria diferença. O olhar arrogante de Isabela evaporou, e ela zombou da resposta de Blair, murmurando algo sobre como ele não tinha nem o conhecimento mais básico. A senhorita Brittany parecia um pouco perdida. Ela admitiu que não entendia o que Blair queria dizer com resistência do ar. Tudo o que ela sabia era que os sábios haviam dito claramente que objetos mais pesados caem mais rápido. Isabela pulou no suporte, repetindo orgulhosamente que quanto maior a massa, mais rápida a queda. Essa era a verdade ensinada pelos sábios, e algo que até uma criança deveria saber. Blair a observava com a expressão de quem assiste alguém explicar orgulhosamente como 2 mais 2 é igual a 5. Ele perguntou se ela acreditava em tudo que os sábios diziam sem nunca testar. O olho de Isabela tremeu. Suas expressões se endureceram. Ela se levantou e declarou que ele não tinha o direito de questionar os sábios. A senhorita Brittany olhou de um para o outro como se estivesse presa no meio de uma guerra fria mágica. Blair permaneceu calma. Ele disse que a ciência se baseava em testes e verificações. Se algo não pudesse ser provado, então não era verdade, era uma crença. Foi quando Isabela disse que, se ele quisesse provas, então ele as teria. Ela propôs a Beth. Blair imediatamente tentou desviar da ideia, dizendo que apostar definitivamente não era o que um estudante deveria fazer, mas Isabela não estava ouvindo. 10 moedas de ouro, ela disse, uma aposta adequada. A senhorita Brittany tentou intervir, mas já era tarde demais. Blair e Isabela estavam em um duelo de olhares, como se o destino da própria física estivesse sobre seus ombros. A senhorita Brittany estava em um duelo de olhares, como se o destino da própria física estivesse sobre seus ombros. A senhorita Brittany coçou a cabeça, perguntando-se como aquela sessão de estudos tranquila havia se transformado em um duelo científico. No pátio da escola, a senhorita Brittany estava segurando 2 pedras nas mãos, explicando casualmente que uma era cerca de 2 vezes mais pesada que a outra. Ela olhou para Blair e disse a ele para pensar com cuidado. 10 moedas de ouro não eram exatamente trocados. Blair, calmo como sempre, disse que já havia pensado a respeito. Isabela, parada perto, riu com seu sorriso habitual. Ele achou que poderia vencer isso. A senhorita Brittany lhe deu um pequeno sorriso, dizendo que confiança era boa e tudo mais, mas o lembrou para não se achar demais. E assim, ela flutuou no ar, subindo lentamente como se fosse a coisa mais normal do mundo. Claire olhou com os olhos bem abertos, claramente não esperando por isso. Isabela, de braços cruzados, explicou que era apenas magia do vento, uma técnica de controle do vento, nada especial. Flutuando agora no telhado, a senhorita Brittany segurava as pedras. Ao sinal de Isabela, ela soltou ambos ao mesmo tempo, um de cada mão. Todos os olhares os seguiram enquanto caíam em linha reta. As pedras atingiram o chão juntas. O rosto de Sarah se iluminou com confiança, enquanto o queixo de Isabela praticamente caiu no chão. Ela encarou as pedras como se elas tivessem acabado de traí-la. A senhorita Brittany desceu flutuando, pousando graciosamente. Ela olhou para Blair com surpresa nos olhos e perguntou como ele sabia que a antiga lei estava errada. Blair respondeu de forma casual que havia lido no seu livro didático, experimentou ele mesmo com 2 pedras e percebeu que não correspondia ao que o livro afirmava. A senhorita Brittany ficou ali em silêncio, admirada, pensando consigo mesma. Uma verdade transmitida por milhares de anos, destruída por 2 pedras comuns.
Ninguém até agora havia pensado em desafiá-la. E, no entanto, aqui estava Blair. Ele se virou para ele e disse que provavelmente não tinha ideia do que aquele momento significava. Em breve, os livros didáticos provavelmente incluiriam a nova lei dos objetos em queda, com o nome de Blair impresso logo ao lado. Blair coçou a cabeça, dizendo que ainda havia muito a melhorar sobre essa nova lei e além disso, não era apenas ele. Todos estavam envolvidos. Embora por dentro, ele murmurasse que o nome soava sem graça novamente. Envolvê-lo em algo emocional para que as pessoas gostem mais. A senhora Brittany discordou. Ela disse que tudo era graças a Blair. Ela simplesmente deixou as pedras caírem. Então, colocando uma mão em cada um de seus ombros, sorriu e sugeriu que trabalhassem juntos. Talvez Blair e Isabella pudessem se unir para aperfeiçoar a lei. Blair parecia um pouco tímido, dizendo que precisava da ajuda de Isabella, embora não estivesse certo se ela aceitaria. Isabella piscou, pega de surpresa. Por um momento, ela imaginou os dois trabalhando lado a lado, trocando ideias brilhantes de forma descontraída, ganhando reconhecimento. Depois que Daedreon avançou rapidamente, ela concordou em voz baixa. Se Blair disse isso, ela não se importava. Blair a agradeceu com um pequeno aceno. Enquanto isso, Isabella havia se perdido em pensamentos novamente. A imagem mental de seu nome ao lado de Blair fez suas bochechas corarem, como se fossem um casal poderoso mágico. Então, de repente, ela voltou à realidade quando Blair estendeu a mão para ela. Ela ficou olhando, confusa e corando, sua mente girando com todos os tipos de cenários malucos. Ao perguntar o que ele queria, o rosto de Blair se iluminou com um sorriso. Ele queria suas 10 moedas de ouro. Seus olhos estavam praticamente brilhando com o brilho do dinheiro. Isabella saiu correndo, com o rosto vermelho, xingando a si mesma pelo que havia passado pela sua cabeça. Mais tarde, ela entregou as moedas. Blair ficou ali contando-as com uma alegria pura estampada em seu rosto. Em sua mente, ele já pensava que isso poderia ser o segredo para ficar rico, apenas fazer apostas e ganhar. 10 moedas de ouro em um dia, dinheiro fácil. Isabella observou com uma expressão de descrença. Ela disse a ele que parecia não se importar muito com fama ou honra. Tudo que ele se importava era com dinheiro, mas então ela hesitou e acrescentou que não parecia ser apenas sobre o dinheiro. A expressão de Blair vacilou. Isabella perguntou o que era que ele queria. Blair abriu a boca como se fosse dizer algo. Mas nenhuma palavra saiu. Seu olhar se tornou distante enquanto memórias de sua vida anterior surgiam em sua mente. Então, tão rapidamente quanto, ele voltou à realidade, ignorando isso e perguntando sobre o que ela estava falando. Disse que só queria dinheiro suficiente para melhorar a vida. Ele se virou para sair, acenando enquanto dizia que estava ficando tarde. Brittany e Isabella estavam ali, observando-o se afastar. No dia seguinte, Blair estava encurvado sobre sua mesa na sala de aula, com a cabeça baixa. Em sua mente, ele comparava a dura mesa de madeira ao pequeno cubículo em que havia estado vivendo. Honestamente, esta mesa parecia muito mais confortável. Então ele percebeu, ele tinha dinheiro agora. Talvez fosse hora de melhorar onde ele dormia. Ou ele poderia sonhar acordado demais. Uma voz irritante cortou o ar. Mas apareceu ao seu lado, ombando como de costume e chamando de lixo, disse que o Sr. Fudge estava procurando por ele. Blair levantou ligeiramente a cabeça, confuso, perguntando quem era esse Fudge. Sim. Mas o agarrou pela gola e o puxou para cima. Seu rosto estava contorcido de raiva enquanto dizia a Blair para não se achar, dizendo que achava que ele poderia repetir aquele truque da bola de fogo de novo, tudo por causa de uma sorte inesperada. Antes que Bud pudesse continuar, alguém próximo disse para ele soltar Blair. Virou-se, franzindo a testa, e então congelou. O Sr. Fudge havia chegado, parado a poucos passos de distância com sua equipe atrás dele. Bud ainda segurava firme a gola de Blair, mas agora havia hesitação em sua postura. A presença de Fudge mudou toda a atmosfera. Blair olhou de lado, estreitando os olhos, então era Fudge. Fudge se aproximou, parando bem na frente de Blair. O olhar fixo nele, olhos calmos, mas penetrantes. Ele perguntou se seu nome era Blair. Blair ficou parado, a gola ainda na mão de Bud, mas a atenção totalmente voltada para o cara que agora o encarava. Ele disse calmamente ao garoto para soltar seu colarinho, se limpando enquanto se virava para Fudge. Ele se apresentou como Blair e perguntou casualmente qual era o problema enquanto caminhava em sua direção. Fudge não perdeu tempo. Ele disse a Blair diretamente para ficar longe de Isabella a partir de agora. Disse que alguém como Blair não tinha nada a ver em se aproximar dela assim. Sem esperar uma resposta, Fudge se virou e saiu com seu grupo. Bud, ainda tomado pela raiva, murmurou para Fudge que ele deveria ter ensinado uma lição a Blair, mas Fudge nem se virou. Enquanto saíam, Toby ficou paralisado no lugar, com os olhos arregalados. Fudge lhe lançou um olhar frio que o fez recuar de medo, e então eles saíram da sala de aula.
Assim que as coisas se acalmaram, Toby correu até Blair, claramente agitado, perguntando o que diabos havia acabado de acontecer. Blair, parecendo tão tranquilo como sempre, disse que não era nada, apenas um cara chamado Fudge dizendo algumas palavras. Toby gritou com ele, perdendo completamente a calma. Como é que Blair acabou se metendo com Fudge, de todas as pessoas? Blair levantou uma sobrancelha, percebendo quão assustado Toby parecia só de ouvir aquele nome. Toby continuou, dizendo que todos na academia temiam Fudge. Blair. Pode haver um esquisito que só se importa com livros, mas isso não era algo para ser levado na brincadeira. Fudge era da família Howard, o filho mais novo do Visconde Howard. Além disso, ele tinha uma grande influência na escola de sexo dos números, e muitos dos professores da academia faziam parte desse grupo. Obrigado. Ofender Fudge poderia transformar a vida de Blair na academia da dona em um pesadelo. Toby deu um tapinha no ombro de Blair com um suspiro. Disse que entendia que Blair não conseguia resistir à beleza de Isabela, mas que isso não valia a pena. Ele deveria. Leve a advertência de Faedges a sério. Blair, pego de surpresa, corou e gaguejou um pouco, tentando negar que estava interessado em Isabela daquela forma. No dia seguinte, no escritório da senhorita Brittany, Blair estava sentado na cadeira parecendo muito confortável. Sua mente estava divagando. Ele estava em estado de choque. 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 Ele estava em estado. Ele estava pensando em quão poderosa aquela bola de fogo de oxigênio puro era. Mas da próxima vez, ele achou que seria melhor invocar a bola de fogo primeiro e depois o oxigênio. Assim, a combinação não explodiria instantaneamente. Sem precisar de feitiços ou gestos mágicos, sua habilidade de usar magia instantânea ainda era sua maior vantagem. Sua mente divagou novamente, perguntando-se como conseguir invocar diferentes elementos ao mesmo tempo. A voz de Isabela o trouxe de volta à realidade. Ela o lembrou de estudar o tópico que a professora Brittany havia designado e disse que discutiriam isso amanhã. Blair bocejou preguiçosamente e entregou suas anotações. Isabela olhou para o papel, um grande. Isso a surpreendeu, pois ele já havia escrito tudo, enquanto ela estava apenas na metade. Blair disse casualmente que nem todo tópico poderia ser resolvido com o mesmo método e que ela precisaria encontrar soluções mais inteligentes. Os olhos de Isabela brilharam, percebendo que era assim que ele havia resolvido. Blair então perguntou de repente quantas bolas de fogo ela poderia invocar de uma vez agora. Ela disse 9. Blair congelou como se tivesse sido atingido por um raio. O número o atingiu em cheio. Ele parecia alguém a quem acabaram de arrancar a alma. Ele perguntou como ela conseguiu aquilo, e Isabela não pôde deixar de provocá-lo. Disse o gênio Júnior, Blair só conseguia invocar bolas de fogo uma de cada vez. Envergonhado, Blair admitiu que tinha lido uma tonelada de livros de magia, mas nenhum deles explicava como invocar múltiplos elementos mágicos ao mesmo tempo. Isabela explicou tudo de forma calma e composta, como se estivesse em um documentário sobre gênios mágicos. Ela disse que fazia total sentido, a maioria dos livros de magia eram apenas versões light do verdadeiro conhecimento, recheados com teoria básica e sem nenhum tempero. O pai dela havia se esforçado ao máximo e contratado um mágico de alto nível como seu tutor particular. Graças a isso, ela aprendeu a invocar múltiplos elementos como se fosse algo simples. Então, ela sorriu de lado e lançou a isca. Se alguém estivesse disposto a chamá-la de irmã mais velha, talvez ela considerasse passar seu segredo artístico. Blair, em menos de um segundo, a chamou de irmã mais velha com a confiança de um homem que não tinha vergonha. Isabela explodiu no ato, gritando que ele era grosso demais para funcionar. Mas, depois de se irritar por alguns segundos, ela murmurou algo sobre idiotas sem esperança e acenou para que ele a seguisse. Ela o ensinaria de qualquer forma, relutantemente. No pátio da escola, Blair seguiu Isabela enquanto ela parava no campo aberto. Com um movimento de pulso e um canto sereno, ela lançou um feitiço. No segundo seguinte, 9 bolas de fogo ardentes apareceram no ar ao seu redor, brilhando intensamente e flutuando com controle perfeito. A mandíbula de Blair estava quase tocando o chão. Isabela se virou para ele, satisfeita, mas paciente, e começou a explicar a técnica. Ela disse que o segredo por trás da técnica das múltiplas bolas de fogo de Guancaine era a dispersão do poder mental. A maioria dos mágicos assumia que o poder mental só poderia ser concentrado em um único lugar, mas, na verdade, com controle suficiente, ele poderia ser dividido e manipulado em vários pontos ao mesmo tempo. Cada fluxo disperso de poder mental, ela explicou, poderia invocar elementos mágicos de forma independente. Foi assim que ela conseguiu lançar várias bolas de fogo ao mesmo tempo. Blair, tentando digerir tudo isso, perguntou se era possível que cada fio mental dividido convocasse diferentes tipos de elementos mágicos também. Isabela olhou para ele impressionada. Ela disse que era uma pergunta perspicaz, mas também um desafio insano. Ela comparou isso a desenhar um círculo com uma mão enquanto desenhava um quadrado com a outra. Era possível, claro, mas extremamente difícil. Esse nível de controle exigia um talento sério e um treinamento mental insano. Enquanto isso, atrás de uma parede próxima, Budi os observava com os olhos semicerrados. Seu sangue fervia só de ver Blair e Isabela tão próximos um do outro. Ele não conseguia ouvir a lição, mas parecia muito amigável para o seu gosto.
Ele cerrou os punhos e saiu correndo para informar Fage. Quando Fage ouviu a notícia, sua expressão se fechou. Sua mandíbula se contraiu e seus olhos arderam de fúria. Hesitação, ele jurou que faria aquele canalha do Blair pagar por isso. Blair ficou confiante, pronto para tentar. Ele fechou os olhos, concentrando-se na explicação de Isabela, dividindo o poder mental em 9 partes e guiando cada uma para manifestar uma bola de fogo individual. Isabela o observou e, calmamente, instruiu-o a fazer isso gradualmente. Mas então, uma bola de fogo surgiu. Isabela levantou uma sobrancelha, mas deu de ombros. Isso era normal, nada para se gabar. Ela disse a ele para não desanimar, mesmo que tivesse levado meio ano para acertar. Apenas momentos depois. Mais tarde, os olhos dela se arregalaram em descrença. 9 bolas de fogo flutuavam ao redor de Blair, pairando firmemente no ar. Isabela ficou atônita, sem palavras por um segundo, e então exclamou: como ele conseguiu fazer isso tão rápido? Blair respondeu inocentemente que ele simplesmente seguiu o método que ela ensinou. Ele dividiu seu poder mental e convocou as bolas de fogo de acordo. Mas, em vez de elogiá-lo, Isabela estava claramente furiosa. Blair inclinou a cabeça, sem entender sua raiva. Afinal, ela havia dito que qualquer um poderia fazer isso uma vez que compreendesse a técnica. Mas por dentro, Isabela estava em chamas de ciúmes. Esse absoluto idiota não era apenas estranhamente bom em matemática, agora ele estava exibindo magia de fogo de alto nível como se fosse um truque de festa. Ela encarou as 9 bolas de fogo e depois olhou de volta para Blair. Pensou que ele deveria estar abandonado pelos deuses, mas ali estava ele, dominando sua técnica em minutos, algo que havia levado meses para ela. Em um verdadeiro acesso infantil de raiva, ela gritou que, tecnicamente, havia conseguido mais rápido do que ele. Virou-se com o máximo de arrogância e saiu furiosa, gritando que não ia mais ensiná-lo. Se ele tivesse problemas com magia, era melhor que os resolvesse sozinho. Blair ficou ali coçando a cabeça, achando que as mulheres eram mais confusas do que fórmulas mágicas. Um momento sorrindo, no momento seguinte desistindo da tutorial com raiva, de repente algo clicou em sua mente. Sem hesitar, ele correu atrás dela e segurou seu pulso. Isabela se virou, chamando de canalha em alto e bom som e exigindo saber por que ele de repente estava tão agarrador. Blair apenas estendeu um bracelete na outra mão e sorriu como se tivesse acabado de desbloquear uma conquista secreta chamada recuperação de danos emocionais. Blair disse suavemente que só conseguiu aprender isso por causa do cuidadoso ensinamento dela, e que este era apenas um pequeno presente de agradecimento. Isabela olhou fixamente para o bracelete. Ela murmurou algo sobre ele realmente ter um pingo de consciência, mas, no fundo, seu coração estava fazendo acrobacias. Ela agarrou a pulseira, com as bochechas vermelhas, e virou-se para correr novamente como uma tsundere em um drama. Por cima do ombro, gritou que a pulseira era feia. Então, com um forte baque, sua saída dramática foi interrompida quando ela tropeçou em absolutamente nada e caiu de cara no chão. Blair, um pouco preocupado, gritou para que ela desacelerasse. Ela olhou para ele enquanto tentava se levantar, seu olhar mais afiado que uma bola de fogo. Blair ficou parado ali, paralisado, sem saber se ajudá-la a se levantar lhe renderia perdão ou um soco direto na alma. Era como se estivesse preso no clássico dilema de ajudar a garota e morrer, ou não ajudar a garota e ainda assim morrer. Ela se levantou rapidamente, gritou com ele novamente, se lamentou e saiu correndo. Blair se deitou na grama com um profundo suspiro, olhando para o céu, pensando que se não gostasse da pulseira, não deveria tê-la pegado. Ele a havia comprado originalmente para a senhorita Brittany como um presente de agradecimento, e custou-lhe 50 moedas de prata. Isso era como 3 semanas sem lanches. Justo quando ele estava prestes a cochilar para esquecer o dano emocional, uma sombra se projetou sobre ele. Um grupo de rapazes estava ao seu redor, liderado por Bud. Bud avançou e seu rosto era a definição de energia de vilão de colégio. Ele disse que se lembrava de como Fage avisou Blair para ficar longe de Isabela. Blair piscou, então se levantou, virou-se instantaneamente e saiu correndo como uma galinha que acabou de ver o perigo. A frigideira e correu. Atrás dele, o grupo explodiu em xingamentos e saiu correndo atrás dele. Blair franziu a testa enquanto corria, murmurando que aquele grupo era realmente irritante. Então Bud gritou de trás, perguntando se ele estava correndo igual ao seu pai covarde, que fugiu do campo de batalha e foi morto. Blair parou e isso o atingiu em cheio. Antes que pudesse reagir, Bud alcançou Blair e desferiu um soco em suas costas. Mas no instante seguinte, uma nuvem de fumaça surgiu. Bud gritou de dor, segurando a mão, que estava queimada e tremendo. Seu rosto estava vermelho e parcialmente queimado. Os outros recuaram, atordoados. Blair se levantou lentamente. Sua voz fria e calma, ele disse que Bud estava errado. O cara, pai de Blair, não era um covarde. Ele era um soldado que morreu lutando por seu país. Ele o chamou de um grande homem, um grande pai.
Seus olhos brilhavam de fúria enquanto 9 bolas de fogo se acendiam no ar ao seu redor. Os outros alunos estavam aterrorizados. Um deles ofegou. Como ele poderia convocar 9 bolas de fogo? Eles se viraram e fugiram em pânico, deixando Bud caído no chão, gritando de medo. Blair se aproximou devagar. Bud se arrastou para trás, gritando para que ele ficasse longe, gaguejando que a academia proibia estritamente os alunos de lutarem. Blair parou, olhando calmamente para a bola de fogo em sua mão. Ele disse, então Bud sabia sobre a regra final. Bud tremia e implorava a Blair para não ser impulsivo. Mas Blair, determinado, disse que Bud deveria ter pensado nisso antes. As bolas de fogo avançaram em direção a Bud. Nesse momento. Então Blair notou alguém se aproximando por trás. Bud gritou por ajuda e fechou os olhos. Quando os abriu, Blair estava deitado inconsciente aos seus pés. Bud ficou sem palavras. Ele não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas sabia que precisava sair dali agora. Então uma voz lhe disse para parar. Ele se virou para ver a senhorita Brittany verificando como estava Blair, suspeitando que Bud tivesse causado isso. Bud entrou em pânico, alegando que Blair havia caído sozinho. Blair, ainda no chão, escutou tudo de forma sorrateira. Brittany abraçou Blair, repreendendo Bud. Ela disse que sabia o que Bud costumava fazer com Blair. Bud gaguejou que as coisas eram diferentes agora, que não era o que ela pensava. Então, uma voz severa cortou a cena, e outro homem entrou e disse a Bud para se calar. Ele estava furioso, dizendo que todos viram Blair desabar aos pés de Bud e não eram cegos. Bud havia humilhado a academia. Ele mandou Bud esperar no escritório, dizendo que lidaria com ele mais tarde. Bud, paralisado de medo, concordou e saiu. O homem se virou para o vice-presidente Calvin e se desculpou pela má gestão da academia. Calvin riu levemente, desconsiderando, dizendo que esse tipo de bullying entre os jovens era comum, mas ainda precisava ser tratado com seriedade. Enquanto isso, Brittany ainda estava segurando Blair como se ele fosse um filhote perdido que ela acabará de resgatar de uma tempestade. Seus olhos estavam fechados, e o homem parecia ter visto o paraíso e recebido um tour VIP. Só de pensar nisso. Assim que sua alma estava prestes a acender, Brittany se afastou um pouco e perguntou se ele estava bem. Blair, mal conseguindo funcionar, murmurou que sim, embora sentisse que quase havia morrido por falta de oxigênio. Ela o abraçou novamente, dizendo que estava preocupada. Assim que ele estava, conseguiu respirar. Então, o vice-presidente limpou a garganta e falou com Blair. Ele disse que a academia lidaria com a situação de forma adequada, mas que tinham assuntos mais importantes a discutir. Brittany de repente se lembrou de apresentar os convidados. Ela disse a Blair que este era o vice-diretor Archie, que ele talvez já conhecesse, e o outro homem era o vice-presidente Calvin da Sociedade Matemática. Blair fez uma reverência respeitosa. Calvin comentou que a ajuda de Blair a Brittany na resolução do mistério House o tornava um talento promissor em matemática. Mas Brittany o interrompeu, corrigindo, Blair havia resolvido o mistério sozinho. Ela apenas o ajudou a escrever o trabalho. Calvin ficou impressionado. Ele disse que resolver o mistério de Rose deu a Blair uma verdadeira chance de ganhar o prêmio Edo neste ano, uma grande honra para a filial Apollo. Ele ofereceu total apoio da sociedade para ajudar Blair a conquistá-lo. Então, Calvin disse a Brittany que ela deveria reconsiderar. O prêmio Edwin era o mais prestigioso prêmio de matemática. Ele e Archie tentaram convencê-la de que isso era um grande feito para ela e para a academia. Brittany estava cética, dizendo que não poderia ser Blair. Calvin a lembrou de que Blair era jovem demais para ser tão habilidoso em matemática. Ninguém acreditaria em sua afirmação de que ele resolveu isso sozinho. Mesmo assim, Brittany não estava convencida. Blair avançou e segurou delicadamente a mão dela. Ele tinha algo a dizer. Os dois homens acenaram com a cabeça e disseram que deveriam discutir isso, e que respeitariam a decisão de Blair, fosse qual fosse. Eles se viraram e saíram. Enquanto Brittany e Blair caminhavam de volta pelo corredor da escola, ela disse a ele que a solução para o problema de Rose pode não ser uma grande descoberta, mas tinha um profundo valor histórico. Ela afirmou que pertencia a Blair e que ele não deveria deixar que ninguém mais levasse essa honra. Blair ficou em silêncio por um momento. Então, ele disse que a honra não pertencia a ele e acrescentou que ela não era. Aquele velho também não. Os olhos de Brittany se arregalaram e suas bochechas ficaram completamente vermelhas. Sem dizer uma palavra, ela rapidamente se virou e saiu correndo. Blair ficou parado ali, um pequeno sorriso surgindo, provavelmente porque ele disse algo errado novamente. Os alunos haviam se reunido em torno do quadro de avisos, vibrando de empolgação. O artigo publicado de Blair se tornará o assunto da academia. Embora o conteúdo ainda estivesse envolto em mistério, todos estavam completamente impressionados. Sussurros flutuou pela multidão, sugerindo que tudo era graças à influência da senhorita Brittany. Blair ouviu alguns estudantes ciumentos xingando em voz baixas, zombando das palavras doces ou elogios que ele poderia ter usado para conquistar a senhorita Brittany. Ao ouvir isso, Blair suspirou silenciosamente.
Ela não esperava que a senhorita Brittany ainda usasse a coassinatura para publicar o artigo, mas ela fez. Nesse momento, um alvoroço chegou aos seus ouvidos vindo da direção do escritório do reitor. Blair, curiosa, se aproximou para ouvir. Do outro lado, o pai de Bud o estava repreendendo severamente por brigar na escola, chegando até a bater nele de raiva. A desesperança preenchia a voz do homem enquanto ele implorava ao reitor para não expulsar Bud. O reitor Archie reclamou sobre a conduta inadequada repetida de Bud. O pai de Bud, dominado pela vergonha, se ajoelhou em um pedido de desculpas, enquanto Bud permanecia ali, humilhado. Blair interveio, atraindo a atenção de todos. O reitor parecia surpreso ao vê-lo. Blair perguntou calmamente qual era o problema, e o reitor explicou que Bud havia violado as regras e estava enfrentando a expulsão. Ao ouvir isso, o pai de Bud imediatamente se virou para Blair, implorando que o perdoasse, jurando que disciplinaria seu filho pessoalmente. Tipo que se Bud fosse expulso, seu futuro estaria destruído. Bud vai se alar ao ver seu pai de joelhos. Então, Blair se voltou para o reitor e disse que confia nele e Bud não era nada sério. Eles esperavam conseguir resolver um conflito. 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 A academia não o puniria tão severamente. Um pesado silêncio caiu sobre a sala. Finalmente, o reitor Archicide anunciou que, com base no pedido de Blair, eles iriam retirar a expulsão, mas advertiu Bud de que não haveria segundas chances. O pai de Bud agradeceu a Blair com gratidão, pedindo a Bud que se curvasse e pedisse desculpas. Bud fez isso relutantemente. Enquanto os dois deixavam o escritório e voltavam para a aula sob as ordens do reitor, Bud olhou para Blair com confusão e perguntou por que ele o havia perdoado. Blair simplesmente respondeu que ele deveria tentar não decepcionar o pai novamente. Bud assentiu, sentindo-se em conflito, e então avisou Blair em voz baixa para ter cuidado. Fage, um estudante poderoso com fortes conexões acadêmicas, não o deixaria escapar tão facilmente. Mais tarde, ao sair, Blair murmurou para si mesmo como um homem à beira de um colapso. Ele devia estar amaldiçoado. Depois de tudo o que aconteceu hoje, agora era hora de se arrastar para seu trabalho de meio período. Quando chegou à biblioteca, a bibliotecária o atingiu com um olhar tão frio. Piscar, sem entender. Então a bibliotecária o atingiu com a verdadeira facada, perguntando diretamente se ele havia irritado alguém importante ultimamente. Blair, ainda confuso, perguntou o que isso queria dizer. O lado do bibliotecário claramente se cansou da trágica existência de Blair e o informou de que ele não poderia mais trabalhar ali, nem ficar em seu cubículo. Ele foi oficialmente expulso. A ordem veio diretamente de um dos vice-presidentes. Depois daquela noite, Blair se encontrou no escritório da senhorita Brittany. Ela disse que levaria ele e Isabella à Sociedade Matemática para um evento de intercâmbio acadêmico. Ela perguntou se ele estava livre no dia seguinte. Blair, agora parecendo que a vida o havia derrubado repetidamente, disse que acabará de ser expulso da biblioteca e agora precisava encontrar um lugar para viver. A senhorita Brittany fez uma pausa, parecia um pouco pensativa, então ofereceu casualmente que tinha um quarto vazio em sua casa. Como ela morava sozinha, ele poderia ficar lá se quisesse. Blair. Os olhos de Blair brilharam, e seu cérebro imediatamente saiu dos trilhos, imaginando todo tipo de caos digno de uma sitcom por viver sob o mesmo teto que sua professora super atraente. Será que Blair acabará envolvido em uma doce química com sua professora linda ou se tornará o lendário mago sagrado e conseguirá se libertar para retornar ao seu mundo real? Comente Mago Poderoso se você está ansioso para descobrir na nossa parte 2. Deixe um like neste vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Como sempre, obrigado por assistir.